Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Descarte Final, um programa dedicado a trazer informação e conhecimento sobre transtorno narcisista. O meu nome é Rubens Macedo, eu sou o seu apresentador. Você alguma vez já foi acusado pelo narcisista de estar pensando alguma coisa que não fazia o menor sentido? Se você conviveu regularmente com um narcisista, o mais provável é que a sua resposta agora seja sim. E não, isso não acontece à toa. Vem comigo. Se você conviveu ou convive com um narcisista por um período considerável, é muito provável que você já tenha se encontrado numa situação em que o narcisista acusou você de estar pensando uma coisa que para você não faz o menor sentido. E, eventualmente, para minimizar a possibilidade de algum equívoco, você talvez tenha tido o desejo legítimo de fazer um exame de consciência e se perguntar o que pode ter levado a isso, e você realmente esgotou todas as possibilidades e concluiu que aquilo não tem nenhuma ligação com nada que você estava pensando naquele momento ou em qualquer outro. Até a mecânica dessa forma de pensar não está alinhada com nada que é tipicamente seu. Pois bem, hoje eu vou falar sobre projeção. Talvez você já tenha escutado essa palavra, esse jargão jogado por aí, mas afinal de contas, o que é isso? Projeção é um mecanismo de defesa no qual um indivíduo projeta em outro algo desconfortável que produz vergonha sobre si próprio, que a pessoa pensou, desejou ou efetivamente fez. Um exemplo clássico. Uma pessoa, seja um parceiro romântico, um amigo, um colega de trabalho, o que for, que eventualmente fala para você ou para outras pessoas próximas, assim, nossa, mas por que você precisa ter senha no celular? Você tem alguma coisa para esconder? Você vive com o celular no bolso, nunca deixa ele em cima da mesa? Adivinha quem tem sujeira no celular? Exatamente, esta pessoa. E veja, quando eu digo sujeira, não quer dizer necessariamente conteúdo impróprio ou explícito, muito embora possa ser. Mas qualquer segredo, fofocas, conversas de aplicativo de mensagem que a pessoa não quer que sejam vistas? Projeção é um mecanismo de defesa muito primitivo e que já foi mencionado pelos tataravôs da psicologia e psicanálise, desde Freud até outros teóricos do assunto e teóricos sobre narcisismo. Falaram sobre projeção como sendo um mecanismo clássico do narcisista, mas pontuando que é um mecanismo que a maioria de nós, ou todos nós, usamos em algum nível. Agora, se é um comportamento no qual todos nós potencialmente incorremos, então por que em relação ao narcisista isso seria diferente? Não é exatamente diferente. Para compreender isso, é interessante a gente voltar aqui no conceito do que é transtorno de personalidade. Quando você olha traços de alguns transtornos, você pode pensar, poxa vida, mas todos nós não fazemos isso? Por exemplo, o transtorno borderline é caracterizado por uma síndrome de abandono. Muito pesado, o borderline reage muito mal a abandono. E aqui, de novo, você pode se perguntar com razão, poxa vida, mas a maioria de nós não lida bem com abandono. Pois é, mas o borderline experiencia abandono como se ele fosse morrer. E para minimizar ou obliterar essa dor, o borderline pode decidir por abreviar a própria existência. Então você veja que aqui eu trouxe brevemente como exemplo uma coisa com a qual a maioria de nós não lida bem, mas uma pessoa que tem um transtorno como o borderline lida muito pior. Afinal de contas, o que é um transtorno de personalidade? Personalidade, também, é uma coisa que todos nós temos. Personalidade é um conjunto de traços e características que distinguem um determinado indivíduo, que tornam a mim quem eu sou, você quem você é. Você vai encontrar em transtornos de personalidades uma série de características que, assim como essa que eu trouxe do borderline, podem parecer algo que todos nós experienciamos. Mas quando o indivíduo tem um transtorno de personalidade, essas coisas vão aparecer com muito mais intensidade e elas produzem sofrimento subjetivo no paciente, e o que acaba por caracterizar um transtorno de personalidade é que esse indivíduo tem uma personalidade que é disfuncional, desregulada. Também para compreender esse assunto no que diz respeito ao narcisista, é interessante a gente voltar lá para as raízes e ver o que está no núcleo, o que é a parte central do transtorno narcisista. O transtorno narcisista também é um mecanismo de defesa, um mecanismo desregular, disfuncional, mas que é fruto de um ou múltiplos traumas no período de formação de personalidade do indivíduo.
É por isso que se usa o termo ferida narcisista. A ferida narcisista é uma lesão emocional que o indivíduo sofreu por conta de um evento traumático ou uma soma de experiências negativas quando a personalidade estava se formando, portanto, necessariamente na infância. E essa ferida é uma ferida que nunca fecha. E o que acontece com uma ferida aberta, com uma ferida exposta? Você não pode tocar. Vai doer. Uma pessoa que está com uma ferida aberta, se alguém tentar tocar, normalmente a pessoa faz um movimento involuntário para levar a ferida na direção oposta de quem está tocando nela. E por conta da dor, a pessoa pode reagir até de forma agressiva. É exatamente isso que acontece com a ferida narcisista. A ferida narcisista é uma ferida no ego. E é por essa razão, portanto, que o narcisista é tão tomado por problemas de ego, tem ego ferido, extremamente frágil, é tomado por paranoia, é extremamente agressivo. Toda vez que alguém vai tocar nessa ferida ou ele sente, interpreta que alguém está tocando nessa ferida, ele reage de forma agressiva. Recapitulando o que eu falei lá atrás, o que é projeção? Projeção é um mecanismo de defesa no qual um indivíduo projeta em outro ou em outras pessoas alguma coisa desconfortável, vergonhosa, vexatória que ele está pensando, sentindo ou fez. É uma forma de transferência. Então por que a questão de projeção há de ser diferente do narcisista? Mais uma vez, como eu disse, ela não é exatamente diferente. Mas uma vez que o narcisista é muito tomado por vergonha, por ego ferido, por ego frágil, o narcisista vai fazer projeção muito, mas muito mais do que qualquer outra pessoa. Eu usei aqui o exemplo de alguém tendo conteúdo impróprio ou vexatório no telefone, e isso pode estar por detrás de um comportamento de ter senha de tela, senha para acesso a pastas específicas, todos os recursos e aplicativos de segurança. Veja, não é todo mundo que tem esses recursos que necessariamente vá ter alguma coisa imprópria no telefone. Por exemplo, tipicamente um profissional de TI, alguém que trabalha com segurança da informação, porque compreende a delicadeza de ter dados vazados, como senhas de cartão de banco, senhas de acesso a sites com informação confidencial. Então, claro que muita gente que não tem conteúdo impróprio no telefone pode ter esses recursos. Então, nem todo mundo que preza pela privacidade no celular é narcisista. Mas todo narcisista preza excessivamente pela privacidade no celular. Então é senha de acesso para pasta, celular sempre com a tela para baixo ou guardado no bolso, vai para o banheiro, leva o celular. Então você percebe aqui como com o narcisista sempre a coisa é mais intensa. Existe uma expressão muito popular entre os jovens na internet. Uma vez visto, não pode ser desvisto. Bom, o mecanismo de projeção é uma coisa que, se for novidade para você, agora que você talvez tenha minimamente compreendido, você nunca mais vai conseguir não ver. Se você conviveu com um narcisista e pôde sair disso, pôde escapar, talvez agora você esteja compreendendo muita coisa que aconteceu, você deve estar ligando muito ponto. Se você, infelizmente, está numa situação na qual você não pode se livrar do narcisista, é uma situação inescapável, pelo menos por enquanto, você igualmente deve estar compreendendo muita coisa. E para que serve essa informação? Veja, em primeiríssimo lugar, absolutamente não vá confrontar o narcisista com ela. Ah, agora eu sei o que é que você está fazendo. Você está me falando isso porque é o que você está pensando, porque você faz isso. Isso tudo é verdade. Mas dizer isso para o narcisista serve para nada. É sabido que o narcisista não muda. Ele não está sujeito a uma mudança e revisão de consciência a partir de um input externo. Você ou qualquer pessoa de confiança falar. Bom, alguém de confiança. Em primeiro lugar, no universo do narcisista, isso não existe. Não existe alguém em quem o narcisista confia. Plenamente não. E não só isso não vai produzir uma mudança no narcisista, seja porque ele fez um exame de consciência ou porque ficou com vergonha porque foi pego, ainda por cima, isso pode gatilhar um episódio de ira. Então, para que esta informação serve para você? O objetivo de se munir com informações que são fornecidas aqui no Descarte Final ou qualquer outro canal sobre transtorno narcisista que você consuma é justamente para que você compreenda o que está acontecendo e se, de novo, você está numa situação na qual você não pode escapar do convívio com o narcisista, pelo menos não no momento, é para que, ao compreender o mecanismo pelo qual o narcisista opera, a forma como ele pensa, como ele age, você pode minimizar muita frustração. O convívio com o narcisista é extremamente desgastante e cansativo. E muito desse cansaço vem de frustração e de tentar compreender o que está acontecendo. Agora, quando você flagrar o narcisista incorrendo em projeção,
você já não vai mais gastar energia se frustrando, tentando compreender, tentando explicar, tentando se defender. E uma vez que você sabe que expor isso para o narcisista não vai adiantar nada, você pode ignorar, sorrir por dentro e pensar: conta mais, continua confessando. O programa de hoje fica por aqui. Se você curte o trabalho que eu faço e acredita que ele pode ajudar mais pessoas, curta, comente, compartilhe, se inscreva. O meu nome é Rubens Macedo. Eu não sou psicólogo ou terapeuta de qualquer espécie. O consumo desse material não substitui ajuda profissional. Se você acredita que está com problemas, procure um psicólogo qualificado. O mais provável é que tenha solução. Até a próxima.